Gente, Amém. amém? Amém. Agora, vocês estão bem? Nossa, gente, vocês estão mal, hein? Vocês estão bem, gente? Bem. Fala, tô bem, velho! Tô bem. Aí, ó, isso aí! E são 2 hoje do nosso trimestre, hoje os adolescentes estão com a gente, Deus abençoe vocês, galerinha. Quem tiver a revista aí PDF, o Lindenberg mandou lá no grupo lá, manda pra Lari, que a Lari manda... A Lari tá no grupo, pega lá, manda pra eles. Então manda pra eles já aí. Acompanhem com a gente. Hoje, lição número 2 do nosso trimestre, a gente está falando sobre santidade. Estamos falando sobre santidade, um tema muito bacana, principalmente para nós jovens, né? Acho que é muito bacana, muito importante esse tema. Então, a lição 2, o tema da nossa lição é o pecado sobre a perspectiva do Deus que é santo. Então, hoje a gente vai aprender um pouco sobre como Deus vê o pecado, né? Sobre a perspectiva de Deus, do Deus que é santo, como que ele vê o pecado, como que ele olha para o pecador, como que ele olha para o ato do pecado, né? E a gente vai ver que essa perspectiva de Deus é uma perspectiva muito diferente da forma como a gente vê, certo? Então, texto principal está lá no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 27, diz assim, ó: E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O resumo da lição diz: enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Os objetivos da nossa lição são explicar o pecado sobre a perspectiva humana, apresentar o pecado sobre a perspectiva divina e compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso, certo? Antes do nosso texto bíblico, você que está acompanhando a gente aí pela internet, deixa o seu like, comente, compartilha e ativa o sininho para receber as notificações. É isso aí, tô blogueiro, né? Pode falar. Vamos lá, texto bíblico, 2 Samuel 12, do 1 ao 9, eu vou ler o primeiro e na sequência aí vocês vão lendo aí, certo? Hoje a gente tem bastante gente para ler, ó, que bênção. Verso 1 diz o seguinte: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Verso 2. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. 5. 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte, é o homem que fez isso. 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadecer. 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. 8. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Certo, todos entenderam aqui esse pequeno texto? Esse pequeno texto, Natã, que é um profeta, vai se encontrar com Davi, certo? E a gente já sabe dessa história de Davi, mas a gente vai ver um pouquinho mais a fundo hoje. Conta, né, esse pequeno trecho conta quando Davi tomou Betseba como sua mulher, né? A gente sabe que no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi preferiu ficar em casa.
E aí Davi fica em casa, e aí ele tá lá no terraço lá do palácio e olha e vê uma mulher tomando banho. E aí ele cresce os olhos em cima dela, né? E manda chamar aquela mulher. Ele descobre que aquela mulher, ele sabia que aquela mulher era filha de Eliã, né? É isso mesmo? Filha de Eliã, neta de Aitofel, que era um dos seus conselheiros, e esposa de Urias, que era um dos seus valentes, um dos seus homens mais valentes, os seus homens mais leais. E mesmo assim ele decide ter relações com aquela mulher. E aí, a partir daquele momento, né, está consumado o pecado de Davi. Davi tenta de todas as formas esconder o seu pecado. E chega um determinado momento que Davi é confrontado por Natã, né, a mando de Deus. Deus manda Natã confrontar ele. Quando Natã vai confrontar ele, Natã conta essa história, né, fala que tem um homem rico e um homem pobre. E o homem rico tinha várias ovelhas, e vários bois, e várias vacas. Mas o homem pobre só tinha uma cordeirinha que andava junto com ele, que dormia junto com ele, que comia da mesma comida que ele, que bebia da mesma água que ele. E quando um visitante ilustre veio visitar aquele homem rico, o homem rico não quis sacrificar nenhum dos seus, Deus abençoe aqui, ó, não quis sacrificar nenhum dos seus bois, das suas ovelhas, enfim. Ele pegou do homem pobre, que tinha uma só, para honrar aquele viajante. E aí Davi nem esperou Natã terminar a história, já bateu na mesa. Esse aí é digno de morte. E aí Natã apontou para ele e falou assim: então é você, meu amigo. Esse cara é você. Esse cara sou eu. Esse cara era Davi. Davi fala, e Natã fala: esse cara é você, esse homem é você. E aí ali nós temos esse pequeno trecho aí, certo? Que a Bíblia nos conta. Então, ó, vamos lá na nossa introdução. Nessa lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes de sua trajetória como rei. O momento em que ele pecou e teve que aprender ao quê? Lidar com as consequências dos seus atos. Então, gente, a gente vai ver que Davi ele é um cara que ele é muito reverenciado, né? Até hoje ele é considerado o maior rei que já existiu em Israel. Por quê? Porque Davi realmente foi um bom rei, ele foi muito bom rei. Foi um cara que ele conseguiu unir, né, todas as tribos, ele conseguiu unir o povo de Israel, ele conseguiu trazer vitórias para o povo de Israel. Ele era um rei que ia para a guerra, que se doava pelo povo, ele era um cara inteligente, segundo o coração de Deus. Mas até homens que são segundo o coração de Deus também erram, também falham. A gente acabou de passar um trimestre a respeito de liderança, falando a respeito de liderança. E uma das coisas que a gente sempre pontuou nas nossas lições é o quê? O líder não está isento de errar, mano. O líder não está isento de errar. Por quê? Porque o líder também é humano, como qualquer um, certo? O líder não é mais santo que o liderado, pelo contrário. O líder pode até ter mais falhas do que os liderados têm. Então, assim, Davi ele foi um grande líder, foi um grande rei. Ele é considerado o maior rei da história do povo de Israel. Porém, Davi também errou. E a gente vai estudar hoje como Deus viu, como Deus olhou para essa perspectiva, né? Para esse momento da vida de Davi. Então a gente vai entender como que Davi teve que aprender a lidar com as consequências dos seus atos. Porque tudo que a gente faz, toda escolha que a gente toma, gera uma consequência para as nossas vidas, certo? Então, ó, vocês estão aí na fase jovem, né, adolescente de vocês aí, é um momento que vocês precisam já começar a pensar nas escolhas futuras que vocês farão. Em qual carreira vocês querem seguir, em qual área vocês querem atuar, em qual faculdade vocês querem estudar, né? Quem vocês querem para dividir a vida com vocês, no relacionamento. Então tudo isso são escolhas que a gente precisa tomar. E se a gente não escolher bem, consequências teremos, certo? Se a gente escolher bem, teremos consequências boas. Se escolhermos mal, teremos más consequências para as nossas vidas. Então, uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que nós somos totalmente responsáveis por aquilo que escolhemos para as nossas vidas. Então, Davi tomou uma escolha, Davi teve uma escolha, ele fez uma escolha errada e ele precisou arcar com a consequência dele, da mesma forma nós, certo? Então vamos lá, tópico 1. O pecado meu Deus do céu! O pecado sob a perspectiva humana. Subtópico 1 diz o seguinte: o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. No tempo em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi, em vez de acompanhar o seu exército, decidiu ficar no palácio. Ele ficou o quê? No palácio.
Não, depois aí, ó, ele ficou o quê? Ele ficou no palácio e ficou o quê? Ocioso no palácio. E certo dia no terraço do seu palácio, avistou uma mulher banhando-se. Então ele perguntou a respeito dela e recebeu a informação de que se tratava de Betseba, ou Batseba em algumas versões, filha de Eliã, neta de Aitofel. Aitofel era um dos seus conselheiros, era um dos conselheiros de Davi. Certo? Aitofel era um dos homens que aconselhavam Davi, era um dos conselheiros, um dos homens mais respeitados por Davi, certo? E principalmente esposa de Urias, o Eteu. Portanto, tratava-se de uma mulher casada e não lhe era lícito possuí-la, mesmo ele sendo rei. Por que que a Bíblia faz questão, né, o autor, o comentarista faz questão de falar que não era lícito que Davi tomasse aquela mulher, mesmo ele sendo rei? Porque naquela época a cultura era uma cultura que era poligâmica, né? Então os reis tinham muitas mulheres. Nós vamos ver que Davi teve inúmeras mulheres. Nós vamos ver que Salomão, né? Salomão teve mais de 1000 mulheres, né? O Salomão, eu fico pensando como é que é esse negócio. A gente não aguenta uma, geralmente, e ele arranjou 1000. 700 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, mano. O cara era louco da cabeça. Não tem outra explicação. A sabedoria passou longe nessa hora. Certo? Mas então era uma cultura daquela época, certo? Era uma cultura daquela época ser assim. Então o rei, ele tinha a mulher que ele queria. Era uma honra para uma mulher ser escolhida como mulher do rei, para ser esposa do rei, ou ser uma concubina do rei. Era uma honra para qualquer mulher daquela época. Então era uma cultura. Era uma cultura, certo? Então Davi, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, mas ele viu Betseba tomando banho, ele descobriu, ele perguntou, ele pediu informações sobre aquela mulher, ele descobriu que aquela mulher era casada. E mesmo assim, ele quis ela para si, certo? Que retrata aí o pecado de Davi. Davi, não satisfeito com as mulheres que tinha, porque ele já tinha muitas à sua disposição, esposas e concubinas, mandou chamar Betseba e cometeu um grave pecado. Betseba ficou grávida e mandou informar a Davi. O pecado de Davi foi deliberado. O que significa isso, pessoal? O que significa que o pecado de Davi foi deliberado? O que vocês acham? Ninguém se arrisca, gente? O pecado de Davi foi deliberado. O que é pecar deliberadamente? O que é pecar de forma deliberada? Consciente. Ele pecou de forma deliberada. Ele não estava nem aí. A realidade é essa, ele não estava nem aí. Ele sabia, não é aquela coisa que, por exemplo, a gente está andando na rua, a gente tropeça e fala, oh meu Deus do céu. E, sabe, a gente xinga na mente assim. Aí você fala, oh meu Deus, me perdoa. Não, meu Deus do céu. Sabe, que foi uma coisa. Foi uma coisa. Mas não, meu Deus do céu, a gente pensa, né? É que eu tô crente hoje, gente. Aí a gente acaba, pensa alguma coisa errada, enfim, a gente está andando na rua, de repente quando você vê, você está olhando para uma menina, para um homem, enfim, pensou besteira ali na hora. É uma coisa que acontece às vezes, você desligou um momento, aconteceu. Não foi porque você quis, você buscou aquilo, foi porque aconteceu de momento. Mas Davi não, Davi ele sabia o que estava acontecendo e mesmo assim ele decidiu pecar. E é engraçado que existem fases no pecado, né? Existem fases. Naquela época, no Antigo Testamento, a gente vai ver que o pecado que era, como é que eu posso dizer, reconhecido, era o pecado prático. Era aquilo que era praticado e aquilo que era descoberto. Então, o adultério só era adultério quando o homem de fato se deitava com uma mulher casada ou vice-versa, certo? Era considerado adultério. Porém, Jesus, ele vai mostrar que o pecado vai muito além da prática. O pecado, ele nasce no coração. Então ele fala, olha, aquele que olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração já cometeu adultério. Então a régua de Jesus é muito mais alta, certo? E o pecado, Jesus mostra pra gente que o pecado ele não começa, o pecado não é o ato em si. Por quê? Porque antes do ato houve um processo até chegar lá. Ninguém acorda de manhã falando assim, hoje eu vou pecar. Não, velho. Começa, são pequenos detalhes, são pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia
no dia a dia que a gente vai deixando passar, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí quando a gente vai ver, meu amigo, aí tem tudo a ver. Aí a gente acaba caindo em pecado porque a gente não vigiou. Então, o pecado de Davi foi deliberado. Ele começou com a ociosidade, depois um olhar lascivo e imprudente, um planejamento para o ato e, enfim, o adultério cometido. Então, o primeiro pecado de Davi, que foi o adultério, começou porque ele ficou ocioso. A Bíblia diz que, a Bíblia faz questão de dizer, é por isso que eu amo a Bíblia, gente. A Bíblia se explica a si mesma. Tudo que a Bíblia diz é o que a gente precisa saber. E se a Bíblia faz questão de dizer que na época que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa, é porque não era para ele ter ficado em casa. Na época em que os reis iam para a guerra, era para Davi ter ido para a guerra também, porque ele era rei. Mas ele escolheu ficar em casa. A gente já falou um pouco sobre isso já em alguns trimestres, mas, a gente precisa entender os tempos de Deus sobre a nossa vida. Tem momentos que a gente vai estar cansado, tem momentos que a gente vai querer segurar uma onda, vai querer ficar quietinho ali. Poxa, não estou afim de ir para a igreja hoje, não estou afim de ir para a EBT, não estou afim de ir para o culto. Só que, muitas das vezes, são períodos de guerra na nossa vida. E se a gente fica em casa, ocioso, a gente peca. Por quê? Porque mente vazia é a oficina do capeta, velho. É uma verdade. Não está na Bíblia isso, viu, gente? Não está na Bíblia. A frase não está na Bíblia, mas o princípio está. Ociosidade gera muitas das vezes pecado. Por quê? Porque quando a gente está ocioso, a gente não está pensando nas coisas de Deus, automaticamente o inimigo começa a lançar setas na nossa mente. E a nossa mente é um campo fértil. É um campo muito fértil. Então, o que Satanás lança ali, floresce, mano. Então a gente precisa tomar cuidado com a ociosidade. Davi começou o seu pecado pela ociosidade. Se ele não tivesse ficado ocioso, se ele tivesse ido para a guerra, ele tinha visto Betseba tomando banho? Não tinha. Ele não teria pecado. Mas porque ele preferiu ficar ocioso, porque ele se achou no direito de descansar naquele momento, então ele acabou pecando. Então, gente, cuidado com a ociosidade. Quando a gente falar para vocês assim, gente, vem para o culto, gente, vem para o encontro, gente, vem para a EBT, gente, olha, não é porque a gente é chato, é porque a gente entende que a ociosidade é ruim para vocês, principalmente na idade que vocês têm, que vocês estão com os hormônios à flor da pele, saltando pelas orelhas. Então ficar ocioso é complicado. Por que líderes de jovens e líderes de adolescentes enchem a agenda de jovens e adolescentes de trabalho? Porque a gente já foi jovem, a gente sabe que se a gente ficar ocioso, é pedrada na cabeça, velho. Colocar a corda no pescoço. Então a gente tenta ao máximo fazer com que vocês participem, estejam sempre envolvidos nos trabalhos. Para quê? Para que vocês não tenham tempo de fazer coisa errada, velho. Quando você está envolvido, você não tem tempo para fazer coisa errada, você não tem tempo de ficar desanimado, você não tem tempo de nada. Por quê? Porque você está envolvido, sua cabeça está milhão, você está envolvido ali, a sua mente está trabalhando, não está parada. Se a sua mente fica parada, Satanás lança seta. Então, o pecado de Davi começou com a ociosidade. Depois foi para o quê? Um olhar lascivo e imprudente. A gente fala muito de lascívia, né? Quando a gente vai olhar lá, Gálatas 5, do 22 em diante, se não me engano. Aliás, é um pouquinho antes, né? 22 são os frutos do Espírito. Gálatas, se não me engano, a partir do 5, acho que do 6 em diante, que vai falar sobre as obras da carne, a gente vai ver sobre a lascívia. Vocês lembram o que é lascívia? Comportar de forma sensual. Se portar de modo sensual. Mas quando a gente fala de lascívia, geralmente a gente só lembra de quem se porta de forma sensual, mas não de quem vê de forma sensual, de quem tem uma mente impura, de quem tem uma mente imoral. Porque tem muitas pessoas que deixam a lascívia transparecer através das vestes. Então usam-se saias curtas, vestidos curtos, shortinhos, né? Os homens aquela regatinha, mostrando as tetas aqui, nem é bombado, mas quer mostrar o que não tem, enfim. Enfim. Então, são coisas que a lascívia faz transparecer através das vestes. Mas muitas das vezes a pessoa se veste de forma normal, de forma com pudor, mas ela tem uma mente lasciva. Ela tem uma mente sensual, uma mente impura, uma mente imoral. Ela não pode olhar para alguém que a pessoa pode estar muito bem vestida, mas ele imagina besteira. A pessoa imagina besteira. Por quê? Porque a mente está poluída.
Porque a mente está suja, porque a mente é lasciva. Então é claro que Betsebe estava tomando banho, não sei se ela estava tomando banho se naquela pessoa tomava banho de roupa ou não, né? Mas Davi olhou para ela, mas independente dele ter olhado no momento em que ela estava tomando banho, Davi teve um olhar lascivo, um olhar impuro para ela. Mesmo depois dele saber que ela é casada, ele devia falar assim, não, meu, é casado, sai fora. E já ir se ajoelhar, pedir perdão para Deus, já por ter olhado, por ter desejado. Mas não, ele continuou com aquilo na cabeça. Então, quando a gente fala de lascívia, gente, não é só quem se porta, mas quem olha também. Certo? O olhar de Davi foi um olhar lascivo, ele olhou com desejo, ele olhou de forma impura, ele olhou com um olhar cobiçoso. E, além de lascivo, foi imprudente, porque ele sabia que ela era casada. Então ele não devia estar olhando, não devia querer aquela mulher, desejar aquela mulher, certo? Então, ó, ociosidade, depois um olhar lascivo e imprudente. Ele planejou o ato, ele mandou chamá-la, ele criou todo um contexto ali, certo? E, enfim, cometeu o ato de adultério. Então, não começa do dia para a noite, gente. Ninguém pode falar pra mim, tá? Vou usar um exemplo aqui de namorados, tá? Nenhum casal de namorado pode chegar pra mim e falar assim, líder, caímos em pecado. Ah, como foi? Ah, foi do nada. Nós estava lá, de boa lá, e do nada, pá. Não, velho. Não foi. Não foi, velho. Não é assim que funciona. Nenhum adultério. Ninguém acorda de manhã e fala assim, ah, hoje eu vou trair minha esposa. Não, velho. Começa com o olhar, começa com o desejo, começa com uma troca de mensagens. Daqui a pouco isso vai evoluindo, aí começa presentinho, aí começa toques. E assim vai. Tudo começa pequeno. Por isso que eu falo, gente, é muito complicado hoje, na época que a gente vive, numa época de inclusão digital, né? Maldita inclusão digital. A época que a gente vive hoje, em que todo mundo tem acesso a tanta coisa, é muito complicado a gente se manter puro. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está numa rede social onde a gente quer simplesmente seguir amigos. A gente quer simplesmente compartilhar a vida com amigos ali na rede social, né? Coisas boas, né? Momentos que a gente vive, memórias, ali a gente quer compartilhar isso, mas de repente a gente passa ali, um dos nossos amigos posta uma foto ali que lasca com a gente. Meu, eu particularmente, eu falo isso por mim, tá? Eu tenho parentes que eu não tenho nas redes sociais. Eu tenho parentes que eu não posso ter na rede social, porque só posta merda, mano. Só posta porcaria. Só posta coisas que se eu ficar olhando, vai dar ruim pra mim. Então o que eu faço? Deixa quieto. É melhor nem seguir, velho. É melhor nem ter amizade no Facebook. É melhor nem saber os status do WhatsApp. Então, tem amigos, gente, que não vale a pena vocês terem. Às vezes, tô lá rolando o feed do Instagram lá, e às vezes aparece alguma coisa lá, meu, ó, linha. Vou lá nas opções lá, restringir. Não precisa hoje em dia não precisa nem deixar de seguir, né? Você vai lá em restringir, coloca restringir stories, tal, feed, não sei o quê. E você consegue filtrar um pouco melhor o que você recebe. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente olha, com o que a gente absorve. Porque a gente fala assim, ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a gente tá lá no feed lá, opa, passou, daqui a pouco você volta, tá aí, deixa eu dar mais uma olhadinha. Não, deixa eu olhar de novo pra ver se é isso mesmo. Complicado, gente. Então hoje a gente tem um belo de um problema, de um problema, que a gente acha que não tem nada a ver, mano. A gente acha que não tem nada a ver, a gente acha que tá tudo tranquilo. Mas na verdade tem tudo a ver e é muito complicado. Então, já cansei de receber convites lá pra seguir lá, de pessoas que me seguiram lá, seguir de volta, isso aqui. Aí eu começo a seguir a pessoa, quando eu vou ver, mano, a pessoa só posta, mano, coisa lasciva. E o pior é que quando eu vou ver quem curtiu, tem jovem da Refúgio lá, né, que deu curtida lá, mano. Aí dá vontade de... no pé da orelha. Certo? Então, gente, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente absorve pra nós. Tudo pode começar no olhar, mano. Tudo pode começar no olhar. Em especial pros meninos. Em especial pros meninos. Meninos, não que meninas não tenham esse problema, mas meninos são muito mais fáceis de serem escravizados pela pornografia. Então, é muito mais fácil para um homem, para um menino, se tornar viciado em pornografia, ter uma mente mais polida do que para as meninas. Meninas também têm esse problema, algumas. Mas para o homem é muito mais fácil. Então, gente, vigiem. Tomem cuidado com o que vocês
observam, toma cuidado com quem vocês seguem, com quem vocês curtem, certo? Tem coisa que não é legal. E por mais que a gente ache que não tenha nada a ver, tem sim muito a ver, certo? Alguma dúvida até aqui, galera? Não. De boas? Tranquilo? Alguma pergunta? Betseba, aqui no versículo 4, ele falou que Davi lhe mandou um mensageiro trazer ela e ela veio. Ali ela tinha a escolha de querer ou não se deitar com ele, ou ela tinha o direito de negar? É uma boa pergunta. Vamos tentar analisar o contexto da época. Betseba era uma mulher casada, certo? Que estava na sua casa tomando banho. Alguns historiadores vão dizer que ela estava tomando banho fora do local que era para se tomar banho. Muitos historiadores vão dizer que ela meio que quis atiçar o rei. Ela sabia que Davi tinha a vista dali de onde ele estava e quis atiçar o rei. Mas assim, a Bíblia não diz nada a respeito, né? Então assim, o que a gente precisa analisar? O contexto da época. Quando Davi vê Betseba tomando banho e manda chamar Betseba, quem está chamando ela era o rei. Então assim, era uma honra entrar na presença do rei. Se a gente for olhar a história de Esther, por exemplo, Esther era casada com o rei Assuero, ela conseguiu o posto de rainha, e quando chega o momento, né, que os judeus estão sofrendo perseguição por conta de Amã, Mardoqueu, ele vai até Esther e pede para que Esther entre na presença do rei para pedir socorro, para pedir ajuda, para interceder pelos judeus, certo? Só que Esther fala assim, é o seguinte, o rei não me chama na presença dele há mais de 30 dias. E eu não posso entrar na presença do rei sem que ele me chame. Eu não posso entrar na presença do rei sem que ele me chame. Se eu entrar na presença dele sem ele me chamar, eu posso morrer, eu corro risco de morte. Se ele não estender o cetro para mim, eu corro risco de morte. Então, naquela época, para se entrar na presença do rei, tinha todo um preparo. Era uma honra poder estar na presença do rei. Então, quando Betseba recebe esse chamado, Betseba vai. Talvez ela não soubesse o porquê. Talvez ela soubesse, a gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas o que a gente sabe é que, como eu já falei, era uma honra estar na presença do rei, era uma honra ser mulher de um rei. A gente não sabe se ela poderia ter negado ou não, se de repente se ela tivesse negado, se Davi cairia em si, né? Ou se de repente ele seria mais um carrasco que mandaria matar, porque era a cultura daquela época. Então assim, a gente não sabe ao certo. O que a gente sabe é que muito provavelmente Betseba estava tomando banho no lugar errado, né? Provavelmente com algumas intenções. Então, o que a gente dá a entender, o que o texto dá a entender, é que realmente não era o local para ela estar se banhando, e ela se banhou lá com um propósito, e quando Davi mandou chamá-la, provavelmente ela já sabia o porquê. Então, eu acredito que ela teria escolha, tanto de escolher o lugar para tomar banho, quanto de não ir à presença do rei. Mas a Bíblia em si não diz nada que a gente possa dizer assim, é isso, né? A gente pode ter algumas ideias a partir do que o texto mostra pra gente. Então o que eu acredito é isso, eu acredito que Betseba estava no lugar errado já com algum propósito, com alguma intenção, né? E acabou conseguindo o que queria. A minha concepção é isso, né? Mas não posso dizer que é isso que a Bíblia diz. Certo? Tranquilo? Qual é o seu nome mesmo? Noemi. Noemi. Boa. Então, mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? De boas? Então vamos lá para o subtópico 2. O cuidado com aquilo que parece inofensivo. A gente acabou de falar aí, mas vamos frisar. Pequenas alterações éticas e morais podem passar desapercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do nosso tempo. Na atualidade, as pessoas tendem a relativizar o certo e o errado. E o pecado deixa de ser uma transgressão. A princípio, o pecado pode parecer um pequeno detalhe. Contudo, se não for identificado, logo no início pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com Davi. Então, olha o tempo que a gente vive. Se a gente pegar aí, vamos colocar aí 15 anos atrás, que foi quando eu comecei a ir para a igreja. Né? 15 anos atrás, 15, 17 anos atrás mais ou menos. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. A gente vem de uma época que era muito diferente as concepções. Então, naquela época, não existia o ficar, naquela época não existia esse negócio de, quer dizer, já existia, mas ainda era muito discriminado esse negócio de, não vamos casar não, vamos juntar as tralhas e vamos morar junto. Naquela época, deixa eu ver,
existiam várias coisas que eram consideradas erradas, né? Isso eu digo pela sociedade, não só pelo meio cristão, né? Então muitas coisas daquela época eram consideradas erradas. Se a gente vem agora para os dias atuais, é super normal o casal chegar e falar assim, não vamos casar, vamos só juntar as tralhas e morar junto. É super normal hoje em dia. É super normal hoje em dia alguém falar assim, fiquei com fulano, fiquei com cicrano, fiquei com beltrano. É super normal hoje em dia. E por que acontece isso? Porque o tempo passa, as coisas evoluem ou involuem, né? Depende da perspectiva que a gente olha. Mas o que a gente precisa entender, gente, é que o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado, independente do tempo e da época que a gente vive. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia, é o que a Bíblia diz pra gente. Não é o que o tempo ou a sociedade acha normal. Não é porque a sociedade acha normal que é normal pra gente. Se a Bíblia diz que é errado um casal de namorados transar antes do casamento, é errado, independente se a sociedade considera isso normal ou não. Porque hoje é normal. É normal hoje. Hoje em dia, se você namora e você está numa roda de amigos conversando com pessoas que não são crentes, e de repente você comenta que está se guardando para o casamento, você vira chacota, velho. Ia lá, mano, olha lá. Ó. Quer ser santo, quer ser não sei o quê. Ih, mano, você não gosta da fruta. É assim, você vira piadinha. Você vira chacota dos outros. Por quê? Porque lá fora é normal isso. Lá fora é normal. Mas aqui dentro não, velho. Por quê? Porque a gente segue uma regra de fé e prática que nos diz que é errado, independente do tempo. Nos diz que a fornicação é pecado. Nos diz que o adultério é pecado. Cara, o adultério hoje é tão normalizado hoje em dia. Hoje em dia você não tem mais... antigamente você tinha os casais, né, um relacionamento fechado entre homem e mulher. Hoje em dia você tem casais com relacionamento aberto que possam, de repente, trazerem mais uma mulher ou mais um homem para o relacionamento. Hoje você não tem nem mais casal, você tem trisal hoje em dia. De tão banalizado que o negócio está, de tão feio que o negócio está. É um homem com 2 mulheres, 2 homens com uma mulher, é um bagulho louco. E a sociedade está normalizando isso. Mas não é porque a sociedade normaliza que é normal, que é certo. Então, gente, independente do tempo que a gente vive, né, a teoria da relatividade não se aplica pra gente. Né? A sua verdade é a sua verdade, não é verdade pra mim. Errado. A verdade de Deus, ela permanece para sempre. E ponto final. A verdade de Deus é a verdade de Deus, independente se o mundo acredita ou não, independente se o mundo concorda ou não. A verdade de Deus permanece sendo verdade. E o erro continua sendo erro, mano. O que é errado continua sendo errado, independente do tempo, da época que você vive. Certo? Que era errado 20, 30, 40, 50 anos atrás, continua sendo errado agora. Não é porque as coisas ficaram normais que isso deixou de ser pecado. Certo? Então, ó, o que o autor diz aqui é isso. A princípio o pecado pode parecer um pequeno detalhe. Por quê? Porque hoje em dia não tem nada a ver. É inofensivo. Viu? O que tem eu seguir fulano de tal? O que tem eu curtir uma foto da fulana de biquíni? Não tem nada a ver. É normal. Normal. Como é que o pessoal fala? A maldade está nos olhos de quem vê. Não é verdade? Não é assim que o pessoal fala? A maldade está nos olhos de quem vê. E não é assim, gente. Certo? O que era certo continua sendo certo, o que era errado continua sendo errado, independente do momento. Certo? Então, o pecado precisa ser identificado logo no início. Por quê? Porque senão começa a virar uma bola de neve. É um efeito dominó, gente. Salmos 42:7, se eu não me engano, vai dizer que um abismo chama outro abismo. É um efeito dominó. Você bate aqui, aí começa... Alguém aqui já assistiu o filme Robôs? Robôs? É muito bom esse filme. Tem um cara lá chamado Grande Soldador. Parece o pastor Jezinho. O Grande Soldador. E ele se tranca lá, enfim, né, não vou dar spoiler, mas ele se tranca lá no local lá e ele começa a criar mosaicos de dominó, né? Ele começa a criar trilhas de dominó, enfim. E aí chega um momento lá que ele cria lá um negócio lá que ele bate um dominózinho pequenininho assim, começa a fazer mó circuito lá, o dominó caindo e tal, e de repente começa num dominó maior, num dominó maior, num dominó maior, num dominó maior, e daqui a pouco, BUM! Arrebenta com tudo lá. Mas o pecado é isso na nossa vida. Começa pequenininho, pá,
daqui a pouco tá maior, pá, daqui a pouco tá maior, pá, e quando a gente vê, a gente tá todo enrolado, mano. Sem força pra voltar ao que era antes. Sem força pra pedir perdão, sem força pra reconhecer o erro. Então, o pecado, Hebreus capítulo 12 fala algo interessante. Alguém consegue abrir pra gente aí, Hebreus capítulo 12? Hebreus 12, 1 e 2, se eu não me engano. Hebreus 12, 1 e 2. Quem achou pode ler aí, por favor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, o pecado, tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Boa. Não, essa boa. É isso mesmo. Então, o que o autor de Hebreus fala? Nós também, que estamos tão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado. Porque o pecado é embaraçoso, velho. O pecado, ele... Mano, quem empina pipa aqui, já viu as emboloteiras já na linha que dá? O pecado é pior que aquilo ali, velho. É terrível o negócio, mano. Então, o pecado realmente, ele nos embola todinho. Então a gente precisa deixar isso de lado e correr a carreira que nos está proposta. Porque se a gente estiver embolado, mano, a gente não consegue. Se a gente estiver embaraçado, a gente não consegue correr. Então, deixemos todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixemos todo o embaraço do pecado, certo? Porque é isso que acontece. Então, o pecado ele precisa ser identificado no início. Eu canso de falar. As pessoas, às vezes, têm um problema que é o quê? De não falar, de não se abrir. As pessoas têm vergonha de se abrir, de falar. Cara, é muito melhor você abrir a sua boca e jogar pra fora ou pra dentro do que você deixar o negócio correr você por dentro. É muito mais fácil. Pode ser, de repente, uma situação constrangedora? Pode ser. Mas se você não falar e ser tratado, uma hora você morre. Porque se você for no médico, o médico te perguntar o que você está sentindo, você fala para ele, eu estou bem, sendo que você está com algo sentindo, alguma coisa que você não quer falar, aquilo vai começar a piorar. Por quê? Porque não está sendo tratado. O pecado é a mesma coisa, o pecado é um câncer na nossa vida. Se a gente não fala o que está acontecendo, se a gente não abre o jogo do que está acontecendo, aquilo só vai crescendo, só vai crescendo. Por isso que isso tem que ser identificado na onde? No início. Aconteceu alguma coisa? Já procura alguém, abre o jogo. Aconteceu isso, pensei isso, falei isso, aconteceu isso. Por quê? Porque se você fala logo de cara, você não se embaraça. Você vai ser tratado. A pessoa com quem você vai se abrir, que provavelmente precisa ser o seu líder ou o seu pastor, vai te dar um direcionamento, vai te ministrar direcionadamente dentro daquilo que você precisa vencer, dentro daquilo que você precisa trabalhar. Então, a gente vai ver agora um pouquinho mais pra frente como que Davi trabalhou para encobrir o seu pecado. E a gente vai ver que isso acontece quando? Quando você não fala nada. Eu pequei, eu vou tentar esconder. Mano, é a pior burrada que a gente tem que fazer na nossa vida. Pior burrada. Certo? Então, temos que identificar o pecado logo no início, porque senão ele pode terminar com a consumação, certo? A consumação é só o fim do pecado, mas o pecado começa no coração, certo? E o afastamento da presença de Deus. Então, se a gente não abre o jogo logo de cara, isso vai crescendo, a gente comete de fato o pecado, e aí a gente é afastado da presença de Deus, certo? A gente é afastado. Isaías 59 diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que ele não possa ouvir. Mas o verso 2 diz o seguinte, diz que as nossas iniquidades, as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus dos nossos. Então o nosso pecado nos separa de Deus. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, certo? Então, gente, errou, procura seu líder, fala. Procura seu pastor, fala. Procura seus conselheiros, fala. Procura alguém que você confie e fala. Desde que essa pessoa, você tenha ciência de que essa pessoa pode te oferecer algo. Porque às vezes a gente abre o coração para quem não abre a Bíblia, velho. Aí fica difícil. Né? Não adianta nada a gente falar sobre o nosso pecado com alguém que não vai dar um direcionamento pra gente, com alguém que não vai conseguir nos ajudar, nos tratar. Aí não adianta, meu amigo. Aí vai continuar a mesma coisa, você vai patinar no gelo. Certo? Então, aconteceu alguma coisa? Abra um jogo, fale. Eu costumo dizer que todos nós somos uma bomba relógio.
A gente nunca vai desarmar essa bomba, porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Mas cada vez que a gente se abre, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente põe pra fora aquilo que tá dentro, então o reloginho atrasa um pouco mais para explodir. Certo? Alguma dúvida, pessoal? De boa até agora? Subtópico 3. Os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Depois de receber a notícia da gravidez de Betseba, Davi se vê encurralado pela sua situação. Então imagina só, Davi vai lá, dá uns pega em Betseba, e aí ele cata e manda ela para casa. Tranquilo e favorável, né? Ninguém viu, tá tranquilo, não deu nada, ele matou a vontade dele, tá tudo certo. Só que não. Betseba aparece grávida, e quando ela aparece grávida, ela manda chamar quem? Davi. E aí, Davi? Tô grávida. E agora? Como que Davi iria esconder o seu pecado? Porque gravidez é uma coisa que aparece, certo? Né? 9 meses o barrigão fica dessa era assim. E como que Davi ia esconder isso? Porque Urias estava lá na guerra. E aí Urias estava lá na guerra, os serviçais de Davi se lembram de que Davi mandou chamar Betseba. E aí, como é que fica? Como que a cabeça de Davi fica? E agora? O que eu vou fazer? Davi poderia simplesmente confessar o seu pecado. Mas Davi fez o quê? Tentou encobrir ainda mais o pecado. Então, assim, isso é uma coisa, gente, que é natural nosso, do ser humano. Infelizmente, quando a gente peca, às vezes a gente peca porque a gente realmente, foi uma tentação, aconteceu tal, pecamos. Mas às vezes a gente peca porque a gente a gente quer pecar. Muitas vezes a gente peca porque a gente quer pecar. E quando a gente peca porque a gente quer pecar, a gente não mede as consequências. Ou às vezes a gente até sabe, mas acha que ela não vai chegar. Por algum retardo mental nosso ali que dá na hora, a gente acha que não vai chegar a conta. Mas ela chega. A consequência chega. E quando a consequência chega, a gente não consegue lidar, mano. E no desespero, na autopreservação, né, de aquele sistema de autodefesa nossa, a gente quer fazer o quê? Encobrir, ao invés da gente, já abrir o jogo e falar, não, é isso mesmo e tal. A gente quer tentar encobrir, tentar fazer formas de malabarismo, sabe, para poder encobrir, dizer que não é aquilo e etc e tal. E com Davi foi a mesma coisa. Isso é uma coisa que é natural nossa do ser humano, gente. Só que é aí que entra o nosso domínio próprio. Já é difícil ter o domínio próprio para não pecar. Mas quando a gente peca, a gente precisa ter o domínio próprio de falar para a nossa carne, olha, você já me fez passar vergonha, então daqui não vai passar mais. Né? Então daqui não vai mais. Acabou aqui. Aqui é a linha final. Aqui é a linha de chegada. Acabou para você. E joga para fora. Porque senão vai ser uma vida inteira de enganação, tentando encobrir o pecado. E é interessante, vamos ler aqui. Aquele breve momento de prazer, resultado da falta de controle sobre os desejos, agora estava enviando a conta. Eu costumo dizer que a vida e o pecado é como se fosse um restaurante, velho. Ninguém sai sem pagar conta. Ninguém sai sem pagar conta, mano. E a conta do pecado é cara, meu irmão. É cara. A gente pode ver isso pelo preço que Jesus pagou lá naquela cruz. Olha o preço que Jesus pagou. Será que a conta não foi cara do pecado? Então assim, a gente acha que não vai. A gente acha que não, tá tranquilo. E é muito interessante porque é por momentos que a gente troca. É por coisa que passa. É por coisa que tá aqui agora e daqui a pouco não tem mais. Acabou. É por um gole de cerveja, de vinho, é por um momento embriagado que a gente bebe e acha que não vai dar nada. E, você ficou grogue lá, ficou alegrinho lá, depois aquilo passa e você fica, e aí? É um tapinha na erva lá que você fuma e acha que não vai dar nada, aí você fica alegrão lá, dá uma viajada e aquilo passa. É por um momento de prazer, sexo, masturbação, toques, e passa. Aquilo passa. São coisas momentâneas. Mas são coisas que a gente faz o quê? No momento em que a gente perde o controle. No momento que a gente perde o controle, a gente não tem controle sobre os nossos desejos. São as chamadas concupiscências carnais. Né? Concupiscência é o quê? Quem lembra? Desejo desenfreado. Desejo desenfreado. É um desejo que não tem freio, mano. Por isso que a gente precisa domar ele. Porque se a gente deixa ele ir, velho, ele vai. É um carro sem freio na ladeira. Ele vai, até estribuchar em alguém, ou em outro carro, enfim. Então, mano,
A concupiscência, o nosso desejo carnal, ele está ali a todo momento, querendo sair, querendo falar, querendo fazer. E se a gente não tem o controle, se a gente não tem o domínio próprio do Espírito Santo, vai dar ruim, certo? Então, para encobrir o seu erro, o rei planejou um novo pecado. Olha que maravilhosa ideia de Davi. Eu pequei. Agora, para não descobrir o meu pecado, o que eu vou fazer? Vou contar? Não, eu vou pecar de novo. Olha que legal, que interessante, que ideia maravilhosa. Olha que gênio incompreendido, que baita sabedoria desbalanceada de Davi. É incrível uma coisa dessa. Eu pequei, mas para ninguém descobrir o que eu vou fazer? Vou pecar mais. O que de errado pode dar aqui? Nada. E Davi planeja um novo pecado. Davi pediu ao general do exército, que era primo dele, Joabe, que mandasse Urias para falar com ele. Vamos lá. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha, o rei manda Urias ir para casa para ver a esposa. Davi não foi para a guerra. Davi pecou. Aí Davi pecou, o que ele faz? Espera aí, eu preciso dar um jeito de ninguém descobrir. Então, como que ninguém vai descobrir isso? Tem que dar um jeito de Urias estar aqui para daqui 9 meses falar que ele teve uma noite com a esposa dele, para falar que o filho é dele. Então, o que eu vou fazer? Vou mandar tirar vou mandar tirar Urias da guerra. Ô Joabe, manda Urias para cá. Joabe manda Urias. Aí Urias vai lá, vamos resumir a história, né? Urias vai lá, conversa com Davi, Davi fala, não, beleza, tal, que bom que a guerra tá indo bem e tal. Pode ir lá pra sua casa dar uma descansada lá, vai ver sua mulher, toma um banho, relaxa, fica tranquilo lá, depois você volta pra guerra. Mas o cara era leal, mano, Davi. Dá um dó da bexiga ver essa história, porque Urias, mesmo Davi sendo um filho da mãe com ele, Urias era leal, mano. Urias mostra lealdade a Davi. Ele fala assim, como que meus irmãos estão lá guerreando, lutando, e eu posso ir pra casa relaxar? Não vou, mano. Eu vou ficar aqui. Ele dorme na porta do palácio. Davi fica sabendo que Urias não foi pra casa, chama ele de novo, embebeda ele e manda ele pra casa. De novo, ele não vai pra casa. E aí Davi fala assim, não vai ter jeito, esse cara não vai pra casa, esse cara não adianta. Eu vou ter que mandar ele pra guerra de novo. E aí Davi manda ele pra guerra, só que daí ele manda uma carta no meio. Ele manda uma carta por Urias. Fala assim, entrega lá pra Joabe essa carta aqui. Carta selada, né, com o selo do rei. Ninguém podia abrir. E Urias leva a própria sentença de morte para Joabe. Quando chega lá na guerra, ele entrega para Joabe, Joabe lê a carta e vê que Davi havia pedido para colocar Urias na infantaria, na cabeça da guerra, na frente de batalha. E lá na frente de batalha, quando o povo cercasse ele, era para os homens recuarem e não dar cobertura, não ajudar Urias e deixar Urias morrer. Então olha o que um adultério, olha o que um olhar, olha o que uma ociosidade chegou. Chegou a um assassinato, velho. Olha que louco. O fato de Davi ter ficado em casa, o fato de Davi não ter ido para a guerra, fez com que ele matasse um homem. Mano, isso é absurdo. Aí você fala assim, não é possível que um olhar chega tanto. Mano, chega, velho. Como vocês acham que os estupradores começam? Olhares, desejos, pornografia. Começa por aí. Como vocês acham que os grandes ladrões... Eu ia falar um nome aqui, mas não vou falar. Como vocês acham que os grandes ladrões começam? Não começa roubando banco do dia pra noite. Começa pegando alguma coisa dentro de casa, 5 centavos, 10 centavos, 9 centavos, né? 9 centavos. Grandes ladrões começam pegando pequenas coisas, furtando pequenas coisas. Sabe? Então nada começa, gente, nada começa no seu auge, tudo começa pequeno. Tudo começa pequeno, então a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas pequenas. Porque vai chegar um momento que isso vai virando uma bola de neve, bola de neve, bola de neve. E aí é só um pecado para encobrir o outro, um pecado para encobrir o outro. E quando descobre, não adianta, porque uma hora a conta chega, uma hora alguém descobre. A Bíblia diz que, a gente vai até ler esse texto aqui, mas que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Jesus fala isso, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, uma hora a conta chega. E quando chegar, a casa cai, velho. Não tem pra onde correr. Ou você enfrenta, mano, ou você morre, mano. É isso.
Não tem pra onde correr. Fala aí, Edu. Tava vendo a pregação hoje que o Luciano Subirá dá num congresso de jovens em 2019, que ele fala que o diabo ele é frio, calculista e paciente. Ou seja, ele é um Peaky Blinder. Que ele não tem pressa nenhuma no trabalhar dele. E ele vai trabalhando em cima das oportunidades que você vai dando. Quanto mais brecha, ele trabalha. E ele aplica isso ao ato do adultério. Ele fala assim, o adultério não começa quando o homem se deita. Mas quando manda uma mensagem, quando faz um bilhete, alguma coisa. E quando vai ver, daqui 2, 3 anos, uma família destruída. Por conta de um simples... Começa no pouco, gente. Sempre começa no pouco. E assim, a gente fala muito disso, né? Tem muita gente que brinca de ser crente, mas o diabo nunca brinca de ser diabo, velho. Nunca. Ele tá lá para fazer o que ele precisa fazer e ponto final. E ele vai fazer, independente das consequências. Satanás, assim como os anjos, é espírito. O espírito não morre. O espírito não morre. Então ele realmente não tem pressa. Desde a fundação do mundo ele está perambulando por aí, velho. Então, o que ele já sabe, tudo que ele já fez, né? Ele conhece o ser humano mais do que o próprio ser humano. Então ele sabe onde ele vai investir, ele sabe como investir, ele sabe planejar. Então, é muito triste a situação em que Davi chegou. De uma ociosidade chegar até um assassinato, certo? Então, cadê? Davi parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias em guerra. Um dos seus valentes, dos seus homens mais leais, Davi manda matar. Findado o luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Betseba e ela dá luz a um filho, fruto de um adultério e um homicídio que o rei acreditava estar camuflado. Não adianta. Gálatas 6 e 7, mano. Que o homem semear, ele vai colher, mano. Isso ele vai ceifar. Isso ele vai colher, não adianta. Então, pense, existe algum pecado que Deus não veja? Ponto importante, Deus é poderoso e santo. Ele vê e conhece todas as coisas, mano. Então não adianta correr, gente. Uma vez eu vi uma frase muito interessante, que diz assim: quando você for pecar, não olhe para os lados para ver se tem alguém vendo, olhe para cima. Quando você olhar para cima, você vai lembrar que tem um Deus que está vendo tudo, mano. E aí você vai pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer. Talvez a vontade até passe. Certo? Não olhe para os lados, olhe para cima. Tem um Deus que está vendo você. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tudo tranquilo? De boa? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu perguntar aí que o Lindenberg responde. Certo? Quer falar alguma coisa, Lindão? Não, por enquanto não. Tá? Boa. Não vai atrasar aqui. Então vamos lá. O pastor falou 9h25. Eu vou reclamar com ele, hein? Semana passada ele deu 20 minutos a mais. Tópico 2. O pecado, eu ia falar o pescado. O pecado sob a perspectiva de Deus. 1. O pecado é algo desagradável para Deus. Então vamos lá, ó. Para Davi, tudo estava resolvido. Estava tudo certo. Ele deitou com Betseba engravidou, mas ele foi lá, deu um jeitinho no marido e estava tudo tranquilo para ele. Estava tudo resolvido. Não tinha nada, né? Não tinha nada que pudesse acontecer, ninguém que pudesse afrontá-lo. Ele estava totalmente de boas. Urias estava morto, Betseba se tornou desimpedida para o casamento, mais um filho seu nasceria. Ninguém estava incomodando o rei sobre este assunto. Porém, a parte final do último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel deixa bem claro a visão de Deus sobre tudo o que havia acontecido no episódio de Davi e Betseba. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. E aí, meu amigo, é aquele negócio que a gente já falou, tá lá em Lucas 8:17. Não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Não adianta. Não adianta. Não existe nada escondido da face de Deus. Deus tudo vê. Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Certo? Então, aquilo pareceu mal, o pecado pareceu mal aos olhos do Senhor, né? Deus viu e Deus sabia que era mal. E Deus não ia deixar barato, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Certo? Então, subtópico 2. Não estava tudo bem. Deus
Deus não estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes do rei. Então olha lá, para Davi estava tudo certo. E para a gente muitas vezes é assim também. Opa, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, está tudo de boa, está tranquilo. Só que Deus está vendo, mano. Deus está vendo. E quando Deus vê, Deus não é complacente. Deus ele não é conivente com o pecado. Deus, ele deixa, eu costumo dizer que Deus ele é pescador, mano, porque ele bota um anzol na gente, ele deixa a gente ir, vai dando linha. Dá linha, dá linha, dá linha, dá linha, até chegar uma hora que ele fala, agora vem aqui. E ó. E quando ele começa a puxar, mano, aí o negócio estreita pro nosso lado. Então, para Deus não estava tudo bem. Para Davi estava tudo de boa, tudo resolvido, ninguém estava incomodando ele, ninguém sabia. Mas, para Deus, não estava tudo bem. E Deus nunca é complacente, mano. Deus nunca é conivente com o pecado. Deus nunca vê o pecado e fala assim, ah, tranquilo, que bonitinho, vou deixar para lá. Não, não é isso que Deus faz. Deus sempre afronta, Deus sempre confronta o pecado, certo? O Senhor, que é grande em misericórdia, estava dando tempo para que Davi se arrependesse. Então olha como Deus é bom, mano. Deus ele dá a Davi um tempo para que Davi pudesse se arrepender e dizer realmente, não, eu errei, eu fiz isso e tal, etc. Mas Davi não faz. Deus ele é misericordioso, gente. Então, não entendam como que enquanto vocês estão pecando, nós estamos pecando, que está tudo certo, Deus está aprovando. Não, mano. Não é assim. Deus ele dá um tempo pra gente poder nos arrepender. Só que se a gente não se arrepende, mano, ele nos confronta. Então, ó, todavia o rei pensava que tudo estava resolvido. Contudo, para o eterno, o pecado cometido precisava ser tratado. Pecado precisa ser tratado. Então, o que a gente fala muito, né? Tem gente que fala que pecado não tem tamanho. Já ouviram isso? Tá certo, pecado realmente não tem tamanho. Pecadinho, não existe pecadinho e pecadão. Meu, o mesmo pecado de alguém que assassina, né? Alguém que assassina, um assassino, é tão pecador quanto um mentiroso, quanto um fofoqueiro, quanto alguém que dá falso testemunho do outro, quanto alguém que olha para o outro e cobiça. É pecador do mesmo jeito, pecado não tem tamanho, mas pecado tem nome. Pecado não tem tamanho, mas pecado tem nome. E quando a gente fala de tratar pecado, gente, é muito complicado isso. Por quê? Porque para que a gente possa tratar o pecado, nós precisamos saber qual é o pecado. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos que a pessoa que pecou se abra, fale de forma livre, de forma espontânea o quê? Olha, meu problema é esse. Quando a gente, geralmente, vamos colocar um exemplo aqui, quando a gente vai orar, o que a gente ora? Deus, perdoa os meus pecados. A gente fala qual pecado que é para Deus perdoar? Por que a gente não fala, velho? Pecado tem nome, mano. Deus, me perdoa pela cobiça. Deus, me perdoa porque eu sou invejoso. Deus, me perdoa porque eu sou um cobiçoso. Deus, me perdoe porque, eu tenho a mente impura. Deus, me perdoa porque eu sou mentiroso. Deus, me perdoa porque eu furtei alguma coisa. Deus, me perdoa porque, tem nome. Pecado tem nome, velho. E a gente precisa começar o quê? A falar o nome do nosso pecado para Deus. Porque é só quando a gente fala, não é que Deus não sabe, gente. Deus sabe, Deus conhece. Salmo 139 vai dizer que Deus nos esquadrinha. Ele sabe, Ele conhece, Ele nos sonda. Mas nós precisamos falar para Deus. Por quê? Porque quando a gente fala para Ele, é que Ele trata as nossas vidas, é que Ele trata as nossas almas. Então, pecado para ser tratado precisa de nome. Eu preciso falar o que está acontecendo. Deus, me perdoa por isso, por isso, por isso. Deus, me perdoa porque eu olho o que não deve, porque eu falo o que não deve, porque eu penso o que não deve, porque eu ouço o que não deve, porque eu sinto o que não deve. A gente precisa falar, velho. Então o pecado de Davi precisava ser tratado, Davi precisava dizer o que estava acontecendo, certo? Deus criou o ser humano e o proveu de livre-arbítrio. Há controvérsia a respeito disso, mas vamos deixar para lá depois. Para tomar as suas decisões. Só que junto com essa liberdade está o quê? A responsabilidade pelos atos praticados. Gente, a soberania de Deus nunca vai anular a responsabilidade humana. Nós temos responsabilidade integral sobre tudo aquilo que nós decidimos e escolhemos. Então, gente, a gente precisa entender o quê? Que a gente toma decisões e que a gente faz escolhas, a gente precisa estar preparado para arcar com as consequências dessas decisões.
certo? Deus trata a respeito do pecado com todas as pessoas. E se não tratar nessa vida, Ele trata na vida eterna. A primeira opção é melhor, pois quando alguém é confrontado com seu pecado e muda de atitude, garante a vida eterna com Deus. Então, se nós não falamos o nome do nosso pecado para Deus em vida, depois da morte, Deus vai falar o nome do nosso pecado para nós. E aí, meu amigo, faz assim, ó, que é só descer de tobogã. É isso. É isso. Meu, pega essa frase, mano. Se você não fala o seu pecado para Deus em vida, depois da morte, Deus fala o nome do seu pecado para você. E aí o bicho pega. Então é melhor... Meu, a gente tem um problema tão grande com isso, com a vergonha, o que os outros vão pensar. Meu, importa o que Deus pensa. Importa o que Deus pensa, não é o que os outros pensam. Meu, eu pequei. Beleza, você pecou, mas você está, o quê? Confessando o seu pecado. Você está falando a respeito do que aconteceu. Você está colocando para fora aquilo que você não quer guardar. Então Deus é misericordioso. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então precisa de confissão, precisa de tratamento. Quando nós falamos para Deus o nome do nosso pecado, Deus nos trata. Ele tem um remédio lá específico para isso que se chama graça, misericórdia. Certo? Então, gente, Deus, Ele trata com o pecador. Deus nos dá tempo para que nós nos arrependamos. Mas se nós não nos arrependermos, Ele nos confronta. Se mesmo assim não há mudança, então a justiça dele opera em nós. Certo? Alguma dúvida? De boas até aqui? Tranquilo? Boa, vamos lá. Subtópico 3. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Eu tenho um problema com essa frase muito grande, mano. Mas vamos lá. Um tempo já havia se passado na vida de Davi, pois o texto diz que Betseba chegou a dar à luz a um filho. Assim, depois de todo o ocorrido, Davi teve tempo de se arrepender. No entanto, como nada estava lhe sendo cobrado, pode ter entendido que com Deus também estava tudo certo. Não é assim, às vezes com a gente às vezes faz alguma coisa errada e fala assim, eu vou esperar para ver se alguém fala alguma coisa. Se ninguém fala nada, tá de boa, tranquilo. Você tá lá no seu serviço, lá você faz um negócio lá e fala, ih, mano, fiz errado. Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Ninguém fez nada. Opa! Tranquilo! Hoje mesmo lá no trampo, lá, eu fui desengatar um vagão lá, fechei a torneira errada. Aí quando desengatou, deu emergência, né, no trem. Aí o trem... Tchá! Aí o maquinista, ô Henrique, tal, deu emergência aí, parando aqui que deu emergência. Aí eu fui lá, falei, mano, o que deu emergência aí, mano? Aí quando eu fui olhar, tinha fechado a torneira errada. Aí... falei, caramba, se tem alguém me ouvindo na auditoria agora, eu tô lascado. Mas ninguém tá me ouvindo. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? A gente faz isso às vezes, mano. Acontece. Certo? Mas com Deus é diferente, né? Quando a gente tá falando aqui a respeito de empresa, né? Às vezes a gente faz alguma coisa ali, mano, e se ninguém tá vendo, deu ruim, né? Não aconteceu nada de mal, beleza, tranquilo. Mas com Deus não é assim que funciona. Com Deus, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente peca, quando a gente afronta a santidade de Deus, então Deus, Ele está vendo. Deus, Ele sabe, Ele sempre está vendo. Não é se Deus está vendo. Deus, Ele está vendo, né? Ele sabe o que está acontecendo. E aí a gente precisa tomar uma atitude, certo? Então, ó, assim como muitas pessoas em nossos dias, muitos estão vivendo em pecado e se sentindo os intocáveis, né? Eu peco mesmo, faço mesmo e não acontece nada comigo, tá tranquilo. Existem muitas pessoas assim fora da igreja, mas também existem muitas pessoas assim dentro da igreja, gente. Isso é triste, mas existem muitas pessoas que se apoiam em seus cargos para dizer que são intocáveis. Porque eu sou líder. Quero ver quem mexe comigo. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou regente. Ah, porque eu sou... Meu... Não tem nada, velho. Ninguém é intocável. Ninguém é intocável. O único intocável é Deus, mano. O único intocável é Deus. Não existe ser humano que possa ter tamanha soberba de dizer assim que meu, ninguém mexe comigo. Um abraço. Deus mexe. Deus confronta. Então, ó, todavia, no seu tempo, Deus confrontou o pecado de Davi por meio do profeta Natan. É engraçado, né, que eu ouvia muito uma frase quando eu era adolescente. O pessoal falava que Deus não envergonha ninguém.
pessoal falava muito assim, Deus não envergonha ninguém. Deus não envergonha ninguém. Mas a Bíblia, olha o que a Bíblia está falando aqui sobre a situação de Davi, que o profeta chega e fala no meio de uma audiência real. Será que Davi não se sentiu envergonhado, constrangido com aquela situação? É claro que sim, gente. Mas se for a única opção, se for a forma que Deus encontra de confrontar o nosso pecado para que haja mudança, então Deus vai sim nos envergonhar. Mano. Tem muitas das vezes, nós só mudamos porque somos constrangidos de alguma forma. Nós só mudamos quando alguém nos envergonha. A gente fala assim, poxa, estou envergonhado com isso, não posso ser assim. Não posso fazer assim. Eu lembro quando eu era pivete, quantas vezes meu pai me fez passar vergonha na frente dos outros porque eu fazia o que ele mandava eu não fazer. A gente saía de casa, às vezes ele falava assim, não, a gente vai na casa do fulano, não rele em nada, não toque em nada, não mexe em nada lá. Não é pra mexer, não é pra pedir, se alguém te oferecer comida você vai falar que não quer. Ixi. Só que aí chegava lá, quer comida? Eu quero! Comida, né, gente? Sou eu. Logo pra quem, né? Eu quero! E ela comia. Você quer mais? Aí meu pai olhava pra mim. Quer! E aí vinha aquela frase, né? Quando chegar em casa, a gente conversa. Então, muitas das vezes, gente, a gente precisa realmente passar vergonha. Tem horas que a gente precisa sim passar vergonha. Tem horas que Deus vai realmente nos confrontar e nos envergonhar para a gente aprender. Esse Deus que não envergonha ninguém não é o Deus que a Bíblia mostra. É claro que Deus não envergonha ninguém sem um propósito. Deus não vai envergonhar ninguém de graça. Deus vai envergonhar alguém só quando for a opção que realmente é necessária. Mas Deus faz sim quando é necessário. Quantas vezes eu já não vi? Hoje é difícil ter isso, né? O pastor estava até me zoando a respeito disso aí, mas antigamente a gente via muitas pessoas pregando, se levantavam profetas no meio da igreja, apontavam o dedo e falavam, desce daí, que você está em pecado. E quando a pessoa tentava rebater, a pessoa falava, o seu pecado é esse, tal dia, tal hora, em tal lugar. Era forte o negócio, mano. Então Deus envergonha sim, quando é necessário, Deus envergonha sim. Deus confronta o pecado de várias formas e, infelizmente, a vergonha é uma delas. Certo? Então, o profeta é enviado até o rei para lhe contar a história de um homem pobre que tinha apenas uma linda cordeirinha e de outro, um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas que cobiçou e tomou a cordeirinha do homem pobre. Davi ouve Natã e diz que o homem rico merecia morrer. Então Natã diz ao rei, tu és este homem. Davi é desmascarado pelo Senhor. Desmascarado. Deus tira a máscara de Davi. Porque quem vive no pecado geralmente sempre tem uma máscarazinha para dizer que é santo. Mas quando você vê alguém cuspindo santidade, pode ver que tem alguma coisa atrás, né? Pode ver. Ai, não me toque. Porque eu sou santa. Porque eu sou santo. Porque eu jejuo 8 dias na semana. E a semana tem 7. Porque eu faço 25 horas de jejum. E o dia tem 24. Mano, quando você vê essas coisas, mano, quando você vê esses excessos de santidade, pode ver que tem coisa atrás, velho. Pode ver que tem coisa atrás. Aquelas pessoas que se escandalizam fácil. Porque eu não posso ver uma menina de calça que... Oh, meu Deus do céu. Impura. Hã? Impura. Impura, é. Meu Deus do céu. Vai queimar no mar de ferro. Gente, sempre tem assim, sempre tem um porém. É igual Naamã, velho. Vocês lembram de Naamã? Naamã era o capitão da guarda da Síria, mano. Ele era o pá, respeitado, só que quando ele tirava a farda, meu amigo, ele era leproso. Sempre tem um porém, com quem se auto-intitula, com quem se auto-promove. Meu, sempre tem, velho. Cansei de ver, mano. Eu cansei de ver. Então, assim, muito cuidado, gente. Deus nos chamou para ser santo, não santarrões. Certo?
Deus nos chama para ser santos. Então, Deus envergonha sim. Quando é necessário, Deus envergonha sim. Certo? Pense, porque os pecados de alguns são revelados nesta vida. Ponto importante, é porque Deus é misericordioso e está dando a oportunidade para a pessoa se arrepender. Então, se em algum momento da vida de vocês forem envergonhados pelo pecado de vocês, não façam como muitas pessoas fazem, que acham que aquilo está sendo uma humilhação, que aquilo está sendo um desprezo de Deus para a sua vida. Pelo contrário, olhem pelo ângulo que Deus está dando a oportunidade de vocês confessarem o pecado de vocês e a partir dali recalcularem uma nova rota. A partir dali seguirem um novo caminho. Olhem do ponto de vista em que Deus está dando uma nova oportunidade para vocês seguirem um caminho diferente, num momento diferente, com atitudes diferentes, acerca daquilo que Ele tem para vocês. Nunca olhem a gente sempre fala, às vezes a gente está na liderança, a gente é muito mal interpretado, às vezes o pastor vai corrigir alguém, é porque o pastor não ama, não tem amor. É o contrário, é justamente porque o pastor ama é que ele está corrigindo, é que ele está puxando a sua orelha. O líder não puxa a sua orelha porque ele quer o seu mal, ele puxa a sua orelha porque ele quer teu bem. Eu não puxo a orelha de nenhum de vocês aqui, dos jovens, né, dos adolescentes, eu nem posso. Porque a gente quer o mal. A gente sabe o que vocês precisam para melhorar, a gente vê o que vocês precisam melhorar, os pontos que vocês precisam melhorar, e a gente pega nisso, por quê? Porque a gente acredita que vocês possam evoluir. Então nunca tomem isso como algo para vocês, sabe? Não quero mais, como estopim, como pretexto, como motivo para sair. Não. Olhem isso como uma nova oportunidade, um ato de amor do Senhor pela vida de vocês. Entendeu? Só para complementar, rapidinho para não tomar tempo. falar, Vocês lembram dessa passagem? Deus repreende e castiga aqueles a quem Ele ama. Hebreus 6,12, né, eu acho. Tá. E aí, puxando isso aqui, você falou a questão de humilhar. Gente, não confunda a questão de aqueles que são humilhados serão exaltados. Está errado. É aqueles exatamente. que se humilham serão exaltados. Beleza? Porque a questão dessa aí, essa questão aí que o Henrique estava falando, da questão de ser chamado a atenção, de ser repreendido, de ser corrigido, é tão somente para o seu bem. Porque a própria Bíblia é a revelação dos nossos erros, é a revelação para os nossos pecados, ela mostra quando nós erramos. Né? Deus revelou a sua palavra, Ele se revelou através da sua palavra porque Ele é santo. Então Ele mostra ali os caminhos da santidade, da santificação, que é o trimestre que nós estamos falando aqui, a questão de santificação. Então, Deus mostra, revela através da sua palavra onde estão os nossos erros, as nossas falhas. Então, quando é pregado, quando é dito, o líder fala, quando o pastor fala, olha, você precisa fazer isso porque não está certo. Não é para te humilhar, é para te abençoar, é para você trilhar o caminho certo, para você seguir o caminho da santificação. Porque esse seu líder, o seu pastor quer que você chegue até o céu. Que essas mínimas coisas que você acha que não tem problema é que vai te impedir de chegar até o céu. Exatamente. O pessoal usa muito essa frase, né? Os humilhados, quando é que os humilhados vão ser exaltados? Né? O pessoal usa muito essa frase, porque interpreta tudo errado, mano. É aquele a quem si mesmo se humilha, será exaltado. E, mano, só se humilha quem entende quem é Jesus, mano. Que daí a gente se humilha debaixo da potente mão dele. É isso que a Bíblia diz, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito, não é no nosso momento. É tudo da forma de Deus, tudo no momento dele. É porque nós entendemos quem Ele é. Por isso nós nos humilhamos, nós reconhecemos que nós nada somos. Que nós somos pequenos, que nós somos frágeis, que nós somos falhos, mas que Ele é Deus Todo-Poderoso, que pode tudo, que faz tudo, que concede aquilo que é melhor para as nossas vidas. Certo? Então, alguma dúvida, pessoal? Até agora? Tranquilo? De boas? Certo, vamos lá. Tópico 3. Tópico 3, o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. O julgamento de Davi. Então, tópico 1. Quando o profeta apresenta a história do homem rico e do homem pobre, o rei reage instantaneamente. O furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Olha só. Ele não precisou pensar muito para dar o veredito. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Interessante como o ser humano tem a tendência de julgar
com severidade quando é outra pessoa que está pecando. Mas, quando é eu, só tem misericórdia. Mano, eu quero só... eu quero perder uns minutinhos das aulas, mas eu quero colocar uma música pra vocês escutarem aqui, velho. A galera que vai acompanhar aí Dá tempo. pelo YouTube, não sei se vão conseguir ouvir, mas se não conseguir, procura lá depois. Cadê? Procura lá depois Daniela Araújo Entrega. Mano, escutem a letra desse hino, por favor. Por favor, escutem a letra desse louvor. Por favor. Vocês estão com o celular aí? Pega a letra no Google, vão acompanhando. Pega esse rap. Esteja sobre eles, e a graça sobre mim, vitória sobre os inimigos.
Top? Por que minha mão que é curta para ajudar o infeliz se estica para julgar e lembrar o que a Bíblia diz? Será que é de Deus o crente orar assim, que a lei seja sobre ele e a graça sobre mim? Foi isso que Davi fez. Davi queria misericórdia, mas quando ele ouve a história de alguém que fez a mesma coisa que ele, eu quero morte para esse homem. Então, olha o que Davi faz. Isso é uma coisa que é nosso, é do ser humano. Isso que me fez mudar muito, gente. Eu já comentei isso com vocês, mas a gente tem sempre um momento na nossa vida em que a gente precisa mudar e evoluir. E, quando a gente começa a entender o que é olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, com um olhar de Cristo, com um olhar de amor, a gente entende o que realmente é ser cristão. Porque, assim, muitas das vezes a gente vê as pessoas errando e a gente quer justiça para elas, mas quando a gente erra, a gente quer a graça, a gente quer a misericórdia. E por que isso acontece? Porque a gente acha que os nossos pecados são menores do que os das outras pessoas. E é exatamente o contrário do que a Bíblia diz. É engraçado quando a gente olha para um homem como Paulo dizer que Cristo veio para salvar todos os pecadores, dos quais ele era o pior. Olha o cara que está falando que é o pior dos pecadores, mano. Paulo. O cara que escreveu a maioria do Grande Testamento, do Novo Testamento, a maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo quem escreveu. O missionário por excelência abaixo de Cristo foi Paulo. E ele cada bate no peito e diz o quê? Eu sou o pior dos pecadores. O meu pecado é pior do que o de todos vocês. É isso que Paulo diz. Mas a gente tem a mania de falar o quê? Não, de achar que o pecado do outro é sempre mais grave do que os nossos. De que o que o outro fez tem menos perdão do que o que a gente faz. Então, a gente precisa mudar esse conceito. A gente precisa começar a olhar com um olhar de misericórdia. É olhar para o outro como Cristo olha para nós. Quando a gente começar a colocar isso em prática, a gente vai entender o que Jesus fez por nós. Porque, é muito fácil eu olhar para o outro e falar assim, você merece o inferno. E olhar para mim e dizer, eu mereço o céu. Mas é difícil eu olhar para o outro que peca igual a mim, ou até mais do que eu, e falar assim, você também merece o céu. Porque eu também não merecia, mas Deus me deu. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa perspectiva. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. A gente sempre quer dizer que o outro é pior, ou que o outro é mais... que o outro é pior, que o outro tem mais problemas ou mais pecados do que nós, mas a gente precisa mudar essa concepção. Quando o outro errar com você, lembre que você pode não errar na mesma coisa que ele, mas que você erra em tantas outras coisas que talvez ele não erre. Lembre que da mesma forma que ele errou com você, você já errou com outras pessoas. Da mesma forma que alguém te traiu, você já traiu talvez outras pessoas. Da mesma forma que alguém te magoou, talvez você já tenha magoado outras pessoas também. Então, quando a gente começa a colocar isso em prática, a gente vai entender que Jesus mandou nos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Isso é maravilhoso. Porque Deus não fala simplesmente, amem o próximo como a ti mesmo. A gente sempre lembra desse texto, né? Amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Beleza. Tem gente que nem se ama para poder amar o próximo. Mas e quando Jesus fala assim, ame o próximo como eu vos amei? Aí o negócio estreito. Mas tem uns próximos que é difícil, viu? Mas a gente também é difícil. A gente também é difícil. E aí é que a gente precisa, entender que Deus nos mandou amar uns aos outros como Ele nos amou. E é por isso que eu não entendo que as pessoas falam assim, eu perdoo, mas eu quero distância de você. Mano, se Deus fosse fazer isso com a gente, toda vez que a gente erra, quantas vezes a gente já errou com Ele, quantas vezes a gente já traiu o nosso Deus. Nós somos chamados de noiva de Jesus, de noiva do Cordeiro. Então, cada pecado nosso é um adultério que a gente comete contra o nosso noivo, mano. Vocês já pararam para pensar nisso, na seriedade que tem isso? Então, Davi, ele é o total representante aqui da natureza humana gritando naquele momento. Que para os outros é justiça, mas para mim é graça. Então, do ponto de vista humano, a penalidade sobre o pecado vai depender de quem o cometeu. Ou seja, se é meu amigo,
tá tranquilo. Se é alguém que eu gosto, tá tranquilo. Mas a justiça divina é diferente, porque a justiça de Deus é imparcial, certo? A confissão de Davi. Deus lembra a Davi as dádivas que lhe dera e expõe a ingratidão do rei que, mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle, mais uma vez, dos desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato. Por fim, o informa sobre as consequências que teriam os seus pecados, porque todo pecado tem consequências. Somente após Deus, por meio do profeta Natan, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa seu pecado. Mas não basta confessar, faz-se necessário o sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Davi não via problema no pecado desde que fosse oculto. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória era preciso uma confissão com verdadeiro arrependimento. Então, a consequência do pecado de Davi foram muitas. Davi recebe uma profecia de Natan de que a espada não sairia da casa de Davi. A gente pode colocar várias situações que ocorreram com Davi depois disso. Davi perdeu o filho, porque Betseba deu à luz, o menino ficou doente e morreu. O fruto do pecado de Davi morreu. Davi perdeu o filho por conta desse pecado. Depois nós vamos ver que Absalão tentou tomar o seu reino. Antes disso, na verdade, Aminon abusou de Tamar. Eram irmãos, ambos filhos de Davi. Aminon abusou de Tamar, estuprou Tamar. Davi não fez nada. Absalão foi e matou Aminon, o próprio irmão. Depois Absalão quis tomar o reino de Davi, tentou matar Davi. Absalão juntou todas as concubinas de Davi e fez relação sexual com todas elas na frente de todo Israel. Porque Deus falou para Davi o seguinte: o que você fez em oculto, o seu próximo fará com as suas em público. E aconteceu de fato. Absalão pegou todas as concubinas de Davi e teve relações com elas na frente de todo Israel. Imagina que coisa maravilhosa para Davi. Que vergonha que ele carregou. São consequências do pecado de Davi. E Davi precisou se confessar e ter um verdadeiro arrependimento, certo? Em 1 João 1, 7, do 7 ao 9, ou 7 e 9, vai dizer que, né, se andarmos na luz como na luz Cristo está, então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, certo? 3. O arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus. O Salmo 51 foi escrito por Davi, enquanto ele vivia esse momento, após o confronto do seu pecado pelo profeta Natan. Uma das consequências imediatas foi a enfermidade de seu filho com Betseba. Davi ficou por 7 dias jejuando e prostrado diante de Deus, intercedendo pela criança, até que ela morreu, porque o salário do pecado é a morte. Essa experiência levou Davi a um verdadeiro arrependimento, que apresenta uma confissão bem diferente de 2 Samuel 12:13. Ao ler esse salmo, é possível perceber como Davi derrama o seu coração diante de Deus. Confessa e afirma que o meu pecado está sempre diante de mim, bem diferente da experiência anterior em que os pecados estavam encobertos. Reconhece a importância da presença de Deus e do Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Senhor é bom e teve o quê? Misericórdia de Davi. Pense, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em se arrepender e confessar o seu pecado? Ponto importante, algumas pessoas são tão arrogantes que jamais conseguem admitir o seu erro e assim buscar o perdão do Senhor. Todavia, o juízo de Deus é certo sobre o pecador que não se arrepender. Certo? Vamos lá, pessoal? Boa? Alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo? Boa aula? Bem, então hoje quem vai ler, deixa eu ver quem vai ler o textuário hoje. Vai ser o Rick. O Rick vai ler o textuário hoje. Ah, não trouxe revista não? Que pena, né? Que pena. Seria uma pena se eu te emprestasse a minha. Beleza, gente? Deus abençoe. Vamos lá? Vamos lá na pegada?